Olá, sejam muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Vamos começar este culto de hoje já com a palavra e um versículo muito especial, muito conhecido também, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Esse versículo era Moisés falando com Josué, quando ele estava passando a autoridade, a liderança do povo de Israel para as mãos de Josué. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles já haviam saído do Egito, já haviam passado todo aquele tempo no deserto, recebendo ali a provisão de Deus, vendo os milagres de Deus acontecerem dia após dia, e muita coisa se desenrolando, muita coisa acontecendo. Mas neste momento aqui, Moisés estava então passando a autoridade, passando a liderança do povo de Israel para as mãos de Josué e dizendo: não temas, nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo. Nessa nova semana, lembre-se, o Senhor teu Deus é contigo. Neste fim de 2020, tão atribulado, tão diferente, tão catastrófico, tão seja lá o que for que você queira chamar esse ano de 2020. Mesmo um ano tão difícil, não temas, o Senhor é contigo. O Senhor não nos deixa, Ele não nos desampara. Ele continua cuidando de nós dia após dia. E no meio das dificuldades, no meio do deserto, Ele nos dá a provisão, Ele nos dá a condição de passarmos por todo tipo de prova, por todo tipo de tribulação, de dificuldade, porque Ele tem cuidado de nós. Não se esqueça disso. Não importa a pandemia, não importa desemprego, não importa fraude em eleição, não importa seja lá o que for, não importa a situação. Se você está passando por doença, por dificuldade, falta de dinheiro, não importa o tipo de problema. O que importa é que você busque ao Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e acima dos céus e embaixo da terra. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele cuida dos seus filhos. Fique agora com os louvores com o Alex e com a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Deus abençoe você e sua casa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Santo, uma chance igual a essa, uma chance igual a essa.
tua presença, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus. Aleluia. Bem, amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Que nesta tarde Deus fale ao teu coração, Deus traga a revelação da sua palavra ao teu coração, que todos vocês sejam movidos pelo poder do Espírito Santo a ter mais intimidade com Deus, a louvá-lo, a engrandecê-lo, a adorá-lo, porque este é o nosso papel, e nós que amamos a Deus juntos vamos prestar este culto de louvor e adoração a Ele. Mas eu sempre digo que a parte do culto mais importante é a parte da palavra, é a parte onde Ele fala conosco, é a parte onde também nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Então, meus irmãos, meus amigos, prestem atenção hoje na palavra, porque certamente ela abençoará a sua vida. Mas antes disso, vamos orar juntos. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por este momento de transmissão desse culto via internet, quando ainda nós estamos aqui nesse lockdown, sem podermos nos reunir presencialmente. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque a partir mesmo, Senhor, desta transmissão, muitas vidas estão sendo alcançadas pela tua misericórdia e pela tua graça. Abençoa todos aqueles que me ouvem, que me veem, ó Deus, abençoa aqueles que irão chegar depois, e que o teu Espírito toque cada vida. Senhor, nos livra tudo aquilo que não vem de ti e me capacita, Senhor, a cada instante para trazer a tua palavra, entregar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a mensagem de hoje, ela está subdividida em duas partes muito interessantes. A primeira delas trata-se de uma ordem e ao mesmo tempo de um desejo de Deus para todos os seus filhos. A segunda trata-se da oposição do arqui-inimigo de Deus a todo ser humano, principalmente aos filhos do Deus Altíssimo. De quem estou falando? De Satanás. Assim sendo, na primeira parte temos o desejo de Deus e na segunda parte temos a oposição de Satanás. Preste atenção, porque podemos aprender muito nesta tarde enquanto somos edificados pelo Espírito Santo que ministra ao nosso coração. Bem, desculpa,
Vamos à primeira parte da mensagem. O tópico de número 1 é Invoca-me. Para isso eu tomei Jeremias capítulo 33, versículo 3, um texto muito conhecido, mas preste atenção. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Antes de vermos algumas coisas que nos chamam a atenção no versículo, vou lançar mão de uma ilustração que já contei na igreja no ano passado, mas ela cabe muito bem aqui. Preste atenção. No dia 14 de outubro de 1947, um avião B-29 levantou voo na Califórnia. Ele carregava acoplado um pequeno avião cujo nome era Bell X-1, em português Bell X-1. A 7.500 metros de altura, o Bell X-1 desprendeu-se do B-29 e o seu piloto ligou os motores. Depois de subir para algo em torno de 12.100 metros, acelerou ao máximo. Quando ele fez isso, o avião tremeu violentamente. O indicador de velocidade ficou descontrolado. A visão do piloto ficou embaçada e seu estômago se revirou. Quando ele pensou que estava prestes a morrer, um tremendo estrondo foi seguido por um misterioso silêncio. Sabe o que aconteceu? A barreira inquebrável do som foi quebrada e o mundo comemorou com Chuck Yeager, o piloto. Usei este acontecimento para dizer que no mundo espiritual existe outra barreira que precisa ser quebrada, a barreira da oração. Eu penso que nós não devemos ficar satisfeitos com a nossa vida de oração, e se você pensa como eu, por certo gostaria de saber como romper constantemente essa barreira e experimentar a maior fonte de poder inexplorado. Observe, Jeremias foi um profeta da nação de Judá. E para entendermos melhor esse destaque, devemos saber o que ocorreu antes. Logo após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois. A porção norte permaneceu sendo Israel com capital em Samaria. A porção sul tornou-se Judá com capital em Jerusalém. Por terem se rebelado contra Deus, Israel havia sido levado em cativeiro pelos assírios. E quando abrimos o livro do profeta Jeremias, Judá estava prestes a cair na mão dos babilônios. Quando nos deparamos com o capítulo 33 do livro de Jeremias, nós somos informados de que o profeta está numa situação difícil. Ele está encarcerado. Naquela situação, o desespero está em toda parte. O povo não cria na palavra profética de Jeremias. Eles, em sua maioria, não mais temiam a Deus e, para silenciar a voz do profeta, prenderam a Jeremias. Não obstante a situação, Deus diz a Jeremias: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Imagina se você tivesse um telefone ligado diretamente a Deus e ele te dissesse: ligue para mim, que eu vou te responder. Toda vez que você pegasse esse telefone, Deus responderia imediatamente. Ele não mandaria um assessor especial te atender. Ele mesmo faria. Você poderia falar o quanto quisesse e a ligação seria gratuita. Não importa onde você estivesse. Esse telefone seria inestimável. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando oramos, Deus está mais perto do que um telefonema. Hoje, se o desespero bateu à sua porta e se você se sentir trancado e silenciado, então você está atrás de uma barreira. Se você quiser quebrá-la, ouça o que Deus diz: clama a mim. Clame a mim. Ele não está pedindo para orar, para nós orarmos. Pelo contrário, Ele está exigindo que oremos. Invoquemos ao Senhor para interpretarmos uma situação complicada, para conhecermos a sua vontade e para sermos mais parecidos com Cristo. Da mesma forma que o piloto rompeu a barreira do som, devemos orar para romper a barreira que nos impede. Sim. Ponha isso no seu coração, guarde o que você ouviu, porque nós vamos para o segundo tópico, que é Deus ouve a oração.
Observe novamente o versículo de Jeremias. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Chama a sua atenção para duas ações existentes no texto. Note que o versículo começa com invoca-me e te responderei. Isso nos diz que há duas ações nessa frase. A primeira ação é nossa, isto é, a de invocar a Deus. A segunda ação é de Deus, ou seja, responder ao nosso clamor ou invocação. Deus nunca nos pediria para invocá-lo se Ele não nos respondesse. Quero trazer aqui para você um outro exemplo interessante. Imagine se você pudesse embarcar em um avião em direção ao Sol. Imagine também que esse avião seja um desses que fazem viagens internacionais e voam em velocidade média de 900 km por hora. Sabe quanto tempo você levaria para chegar ao Sol? Bem, eu nunca fiz essa conta, mas alguém já fez e afirmou que levaria 21 anos sem parar nem para abastecer. Não sei se isto é uma verdade, mas sei que a luz do Sol, para percorrer o espaço e chegar até aqui na Terra, demora 8 minutos e uma pequena fração. Então, ao contrário do tempo gasto para recebermos a luz do Sol aqui na Terra, a oração não possui tempo de latência, ou seja, um período compreendido entre o início de um estímulo e o começo da resposta. Vou explicar isso melhor para você. Tenho um aplicativo no meu celular que me permite ditar mensagens. Acho que a maioria tem, você deve ter esse aplicativo. Tal aplicativo ele é ativado pelo comando de voz. Quando eu falo, ele grava. Quando eu paro, ele para. Nossas orações também são ativadas por voz. Toda vez que eu ou você oramos, Deus ouve. Além disso, quando oramos, nós falamos com Deus não com um assistente dele, nem tampouco com um anjo ou com alguém que já morreu. Falamos com o Senhor Todo-Poderoso, com o Deus Criador de todas as coisas, com o Deus deste universo. Quando começamos a orar na primeira sílaba pronunciada ou no momento da postura assumida de oração, algo acontece imediatamente. Isto é, entramos na presença do Senhor e a conexão da oração é estabelecida. Glória a Deus. O Senhor instantaneamente nos ouve, porque Ele não está do outro lado do universo, antes Ele é verdadeiramente Deus conosco. Como a sua promessa nunca falha, Ele responderá, e não somente isso, Ele também nos revelará coisas que não sabemos. Assim como temos o registro da palavra que nos estimula a oração, temos também um outro versículo que atesta todas as coisas ditas por Deus. Confira comigo, por exemplo, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pois é, irmãos, a ordem é para clamarmos, e quando o fazemos, ele promete responder e revelar coisas que não sabemos. Outro ponto interessante é no Salmo 91. O Espírito Santo nos mostra o privilégio daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E no versículo 15, destaca a mesma promessa: Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluias! Eu não sei como é a sua vida de oração, mas o meu propósito aqui é estimular você a orar. Fale com Deus, busque a sua face, Ele ouve a sua oração. Aleluias! No entanto, alguém pode perguntar: Deus sempre ouve a oração? A minha resposta é sim. A única oração que Deus não responde é aquela que não é feita. Talvez você esteja indagando: como Deus responde a oração? Como é isso? Bem, lendo as Escrituras e utilizando minhas próprias experiências, posso afirmar que às vezes a resposta é direta e é rápida. Este é o sim de Deus. Já orei por coisas que o Senhor respondeu no mesmo dia, no dia seguinte, ou ainda na mesma semana.
Todos nós desejamos que todas as nossas orações sejam respondidas assim. Isto é, que recebamos o que pedimos e que seja rápido. Mas nem sempre a resposta funciona desse modo. Às vezes a resposta parece demorar. Quem está passando por uma situação complicada, ora pedindo livramento, desejando sair do problema imediatamente. Entretanto, quando a resposta não acontece rapidamente, não significa que Deus está negando o nosso pedido, mas que pode ser um sim, mas não agora. Deus apenas não quer nos dar o que é melhor para nós. Ele quer nos dar quando o tempo for melhor ou perfeito para nós. Às vezes a resposta de Deus pode ser um não. Deus não nos dará tudo o que desejamos simplesmente porque os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e em tudo Deus tem propósitos. Portanto, devemos confiar em Deus e agradecer pelas respostas negativas. Deus sempre responde a todas as orações. Ele nem sempre responde quando queremos ou do jeito que queremos, mas Ele responde. Você pode dar um amém aí onde você estiver? A segunda metade do verso de Jeremias 33:3 nos diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração não está desenhada para ser um monólogo, mas um diálogo. Quando oramos, Deus nos mostra coisas inacessíveis à inteligência humana ou até mesmo à investigação humana. Ele usa a oração para revelar-nos coisas que nunca imaginamos e desta forma Ele fala aos nossos ouvidos espirituais. Isto significa que, de quando em quando, necessitamos apenas ouvir e às vezes ouvir por muito tempo. Se você deseja ouvir o que Deus tem a dizer, a oração precisa ser uma prática diária. Você observa essa prática diariamente? Ouça esse testemunho. Um testemunho de um pastor que ele contou algo assim tremendo, porque ele disse que a sua avó faleceu 6 anos antes dele nascer. Quando era viva, levantava todos os dias e fazia biscoitos para o café da manhã. Enquanto ela os amassava, orava em voz alta, dizendo: Deus, sê gracioso para com a minha família, chamando um dos meus para ser um pregador do Evangelho. O pastor conta que na semana anterior à sua formatura de direito, Deus o chamou para o ministério. Quando ele ligou para sua mãe e falou-lhe do chamado, ela chorou e contou-lhe sobre a oração de sua avó. Ele nada sabia, mas 28 anos depois da oração, em um dormitório da universidade, Deus atendeu o pedido da sua vovó. Ele terminou dizendo: Deus continua a honrar a oração da minha avó até o dia de hoje, pois o ministério que o Senhor me deu e onde Ele me colocou foi porque minha avó orou e não desistiu. Tenho uma palavra para você que é cristão. Depois desse testemunho, preste atenção. Não deixe de orar. Separe um momento todos os dias. Ore ao Pai e Ele te responderá. Ele te dirá coisas grandes e firmes que você não sabe. Agora, vamos para a segunda parte da mensagem. A oposição de Satanás. E o terceiro tópico, que já faz parte dessa segunda parte da mensagem, é sua origem. Vamos falar da origem de Satanás. Preste atenção, porque vou tomar aqui o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, que nos diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu começo esta segunda parte afirmando que um grande número de pessoas não possui dificuldade alguma em acreditar nos personagens fictícios de vilões. Sim, esses personagens da televisão, do cinema. Esses se deliciam com suas máscaras negras e esquemas malévolos. Mas, por outro lado, há outros personagens que não foram fictícios.
mas reais e marcaram a história, tais como aquele alemão que matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração, ou aquele terrorista que planejou o ataque com aviões aos Estados Unidos em 2001. Mencionei apenas 2 sem citar os seus nomes, porque a plataforma que usamos para transmitir a mensagem pode simplesmente nos tirar do ar. Uma coisa quero enfatizar: esses foram personagens que aterrorizavam nos tempos em que viviam. Não obstante, há um outro vilão que é conhecido por vários nomes. Me refiro ao maligno, ao adversário, príncipe das trevas, pai da mentira, Lúcifer e Satanás. Como se não bastasse, há outro nome pelo qual ele também atende em várias línguas. Diabolos é o diablo ou diabo. Parece-me que com o passar dos séculos as pessoas mudam em relação a esse ser. Hoje, em pleno século XXI, muitos reviram os olhos com total descrença diante da existência do maligno. Talvez alguém pense imediatamente naquela figura sarcástica com chifres na cabeça, de vestes vermelhas, com olhos esbugalhados, com um rabo feito seta e com um tridente na mão. O que se pode verificar é que nos últimos dias em que vivemos, nesses dias em que vivemos, muitos não acreditam na existência do diabo. No entanto, apesar de muitos não acreditarem, outros acreditam. A Bíblia deixa claro que o diabo é tão real quanto cada um de nós. A partir dessa informação, alguns adolescentes podem perguntar, aliás, já recebi essa pergunta: por que Deus criou o diabo? Você já ouviu essa pergunta? Ou quem sabe você mesmo já fez? Bem, Deus não o criou, mas dentre os muitos anjos consagrados ou sagrados a Deus, criados por Deus, um se rebelou contra ele. Esse anjo fazia parte de um grupo de anjos criados para adorar o Deus Altíssimo e cumprir os seus propósitos. Deus deu a esse anjo o poder de escolha, assim como ele dá aos seres humanos. E assim como os humanos, tal anjo escolheu se rebelar. Foi exatamente nesse ponto que ele se tornou o adversário. A história do diabo é contada em Ezequiel, no capítulo 28, dos versículos 11 a 19. Quando você começa a leitura do versículo 1, você pode pensar que se trata de um homem identificado como o rei de Tiro. Mas como esse rei é descrito mais adiante, não demora muito para perceber que ele é uma ilustração de um ser superior e de um poder maior. Esse ser superior estava no Éden, o jardim de Deus, e era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. O texto não se refere a Adão e Eva, mas ao próprio Satanás. Quando Ezequiel diz que ele estava no Monte Santo de Deus, ele estava se referindo a uma época em que esse anjo estava na presença de Deus. Então algo terrível aconteceu. Este ser angélico decidiu, sabe o quê? Executar um golpe de Estado. Ele não estava satisfeito em ser o mais alto dos anjos. Ele queria ser o mais alto que o próprio Deus. Então ele liderou uma revolta e nessa guerra esse ser angélico caiu. O profeta Isaías descreveu assim no capítulo 14, verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado na terra, tu que debilitavas as nações. Lúcifer, filho da manhã, isto é, da alva, tornou-se Satanás, o pai da noite, isto é, das trevas. Esse querubim caiu e outros anjos o seguiram, agora conhecidos como demônios. Deus, o nosso amado Pai, tem o poder de fazer qualquer coisa porque Ele é onipresente. Sabe sobre tudo porque Ele é onisciente e está em toda parte. Porque Ele é onipresente. Aleluias! No entanto, Satanás não possui nenhum desses atributos, mas ele tem grande poder e influência no mundo inteiro. Ele é o seu inimigo número 1. E planeja te destruir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Se você abrir uma porta a ele, você estará lhe concedendo uma oportunidade para que ele execute o seu plano.
Pense sobre isso. Vamos agora à outra parte, do outro ponto, o quarto, o oponente. Tomo aqui 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, parte B do versículo. Porque não ignoramos os seus ardis. Veja, todo comandante das Forças Armadas sabe qual é o melhor caminho para a vitória. Se você perguntasse a ele como conseguir este triunfo, ele te diria que a chave para tal é conhecer o seu oponente. O ladrão é um oponente e sabemos que ele tem maior probabilidade de atacar à noite. Por isso nós trancamos as nossas portas e janelas e se pudéssemos, instalaríamos luzes com sensor de movimento. Você não faria isso? Talvez alguns dos que me ouvem já até o fizeram. Por outro lado, sabemos que os germes são responsáveis pelas doenças e se não os matarmos primeiro, eles nos matarão. Também somos conscientes de que não devemos deixar nossos pertences pessoais, como bolsas e carteiras, em carrinhos de supermercados, ou sermos displicentes com essas coisas quando vamos ao shopping. Também não devemos marcar encontro em lugares ermos, com pessoas que não conhecemos, ou até mesmo aceitar caronas de estranhos. Isso são práticas que muita gente displicente tem. Por isso que eu citei aqui. Mas veja, todos nós sabemos que a insegurança está muito presente, ainda que em alguns lugares ela pode ser maior que em outros. Quase que instintivamente procuramos construir maneiras defensivas para nos guardar. Se agimos assim com essas coisas, quanto mais nós deveríamos estar alertas com o pior inimigo do povo de Deus, Satanás. Se você tenta se resguardar de todos os lados com as coisas desta vida, com as situações complicadas, quanto mais você deveria se resguardar desse arqui-inimigo do povo de Deus, que é Satanás, o adversário. Devemos saber que esse oponente está sempre disposto a arruinar as nossas vidas, vitimar pessoas queridas e nos manter longe de Deus. Essa é a sua agenda e não podemos ignorar como ele procede. De forma bem simples e direta, Satanás trabalha com vistas a mostrar-nos o pecado como algo atraente. E ele fará tudo para realizar essa tarefa. Bem, irmãos, sendo ele o maior vendedor do mundo, ele quer que você pense que os caminhos e lugares que ele apresenta são expressões de felicidade. Ele tenta, na realidade, vender para você estas coisas. Todo cristão deve estar alerta e não abrir portas para ele. Vou relatar aqui algo que também já contei na igreja, porque as pessoas da igreja que me veem agora, eles vão se lembrar disto. Mas eu acho também que é muito bom eu lançar mão dessa ilustração verdadeira para aprendermos um pouco. Do que se trata? Bem, quando eu li como uma situação que um esquimó mata um lobo, eu fiquei muito impressionado. E fiquei tão impressionado que eu fui procurar isso várias vezes, Como é que esse esquimó mata um lobo? Para executar o seu propósito, o esquimó mata uma galinha, reserva o sangue, pega uma lâmina bem afilada, uma faca bem afiada, e ele reveste a lâmina dessa faca com sangue. E como lá é muito frio, a temperatura é abaixo de 0, então ele deixa ela congelar. Depois ele adiciona outra camada de sangue e outra camada até que a lâmina fique escondida profundamente dentro de uma espessa camada de sangue congelado. Então você pode imaginar uma faca que está totalmente congelada, que você praticamente não a vê, e ali por baixo tem camadas de sangue congelado. Então quando ele termina essa operação, ele fixa a faca com a lâmina para cima, naquele chão duro e congelado. O lobo chega à noite e, atraído pelo cheiro, começa a lamber
o sangue da faca. Quanto mais ele lambe, mais ele quer, e desse modo lambe até atingir a lâmina. Quando chega a esse ponto, ele começa a cortar a sua própria língua. Por estar muito frio, ele não sente dor alguma e continua se alimentando do seu próprio sangue até morrer. Utilizei essa ilustração verdadeira para demonstrar como o diabo trabalha na vida do ser humano. Ele opera para tornar o pecado atraente, fazendo-nos pensar o tempo todo que se caminharmos em sua trilha, vamos ter prazer. No entanto, quem aceita a sua proposta estará decretando a si mesmo dor e mágoa, enquanto a sua própria vida vai se esvaindo. Aprendeu um pouquinho com essa ilustração? Vamos para o quinto tópico, que é método de trabalho. O diabo tenta se infiltrar na vida do ser humano de 4 maneiras específicas. Se você estiver praticando alguma dessas 4 coisas, seguramente estará fazendo o que o diabo quer que você faça. Vamos ver? Preste atenção em cada uma delas, porque você pode estar sendo envolvido. Então, a primeira coisa é a autoridade. Satanás tenta levar você a se rebelar contra a autoridade. Antes de qualquer pecado existir, Satanás cometeu essa rebeldia, né? Rebelando-se contra Deus, contra o céu, contra Deus. O segundo pecado foi a rebelião de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quanto a nós, o primeiro pecado que cometemos quando crianças foi a rebelião contra nossos pais. Em certas ocasiões do passado, mesmo sendo ainda crianças, nós desobedecíamos. Toda rebeldia e desobediência tem a sua origem em Satanás. Observe, quando o diabo queria ser a autoridade número 1 e não podia, ele se rebelou contra o seu Criador. Agora note, desde a rebelião de Adão e Eva, também achamos difícil e sentimos incômodo ficar sob autoridade ou debaixo de autoridade. A segunda coisa é a mentira. Satanás tenta levar você a rejeitar a verdade. A primeira mentira que foi contada pelo diabo. Ele, de modo sutil, iniciou uma conversa com Eva, questionando-a se Deus havia dito a ela e ao seu marido que não podiam comer do fruto de certa árvore, pois se comessem, morreriam. Naquele momento, ele afirmou que não morreriam. Interessante é observar a afirmação de Jesus em João 8,44. Veja, confira comigo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Falar do que lhe é próprio diz respeito ao seu caráter. Logo, o que lhe é próprio é a mentira. Por isso que várias vezes eu tenho dito aqui que não existe mentirinha pequena ou uma mentira grande, né? O que existe é mentira. Não importa se ela é pequena, média ou grande, não importa. Quando uma pessoa mente de forma assim, pequeno, vamos assim dizer, né? Pequeno entre aspas. Tipo assim, alguém liga e você diz, olha, diga lá que eu não estou. Isso é uma mentira. Você está. É uma mentira pequena. Talvez não vá criar aí, talvez uma consequência dessa situação, né? Não sei. Mas uma mentira grande pode trazer consequências grandes, né? Então preste atenção, porque toda mentira, ela tem a mesma natureza, é a mentira. E essa natureza é maligna, tem origem em Satanás. Desse modo, ele fará tudo para impedir que você leia, ouça e obedeça a palavra de Deus com a finalidade de conduzir você a rejeitar a verdade. Quando Satanás, então, trabalha nessa área, ele quer que você rejeite a verdade. E para isso, muitas vezes, conta uma mentira, ele que é o pai da mentira, né? Então, não é nem muitas vezes, ele fala toda mentira, né? Então, preste atenção. Vamos ver agora a terceira coisa. Do que se trata?
é aceitar o perdão. A terceira coisa é aceitar o perdão. Satanás tenta levar você a rejeitar o perdão de Deus. Uma das maiores ferramentas que Satanás usa, tanto na vida do cristão como na vida do incrédulo, é a culpa. Ele tentará fazer você acreditar que seus pecados são tão grandes que não podem ser perdoados, ou que não são tão grandes o suficiente para precisarem de perdão. Ele também tenta fazer você se sentir culpado por pecados que já foram perdoados. E essa situação é como se ele estivesse chutando suas canelas e depois culpando você por mancar. É isso, exatamente isso. A quarta coisa envolve também o perdão, mas trata-se da atitude de perdoar. Satanás tenta levar você a não exercer o perdão aos outros. Veja o que Efésios 4, 26 e 27 nos diz. Confira comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A frase, não deis lugar ao diabo, em outras palavras pode ser assim. Não dê uma oportunidade ao diabo. Ele, Satanás, não quer que você seja perdoado e nem tão pouco que perdoe alguém. Se alguma destas coisas mencionadas aqui for realidade em sua vida, então você tem sido uma presa do adversário. Mas apesar de tudo, eu quero dizer para você, há uma boa notícia. Cristo Jesus pode libertar qualquer pessoa que tenha sido envolvida pelas mentiras do diabo, conforme nos diz a palavra de Deus em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o tópico de número 6 é oposição. Confira comigo Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitos perguntam, já que o diabo é tão perspicaz e astuto, como podemos fazer oposição a ele? Algumas realidades precisam ser ditas, você precisa saber disso. Ainda que Satanás não seja o Todo-Poderoso, ele tem mais poder que o ser humano. Até mesmo aquele fiel seguidor de Cristo não poderá derrotar o diabo em seu próprio poder. Jesus é que é o Todo-Poderoso. E se você não faz parte do seu time, não terá chances de derrotar o diabo. O primeiro passo para a vitória é receber o único que já teve um embate com ele e o venceu. O Senhor venceu Satanás quando derrotou a própria morte, e se Jesus é o teu Senhor e Salvador, a resistência é fundamental. Todavia, a resistência não é isolada. Veja o que a Bíblia nos diz claramente no texto que vimos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. A sujeição a Deus implica em submissão total ao Pai de forma voluntária e obediente. Ponha isso no seu coração. A partir dessa submissão é que a ordem poderá ser cumprida, isto é, a ordem de resistir. Quando você resiste ao diabo com autoridade, essa atitude é como a criptonita para o super-homem. Lembra do filme que quando o super-homem chegava perto da criptonita ele enfraquecia? Pois é, a atitude de resistência de alguém que se submete a Deus e resiste a Satanás é como essa criptonita. Ela enfraquece o diabo e ele bate em retirada. As Escrituras nos mostram esse ser com características que despertam a nossa atenção. Ele é astuto, ele é sagaz e ele é ardiloso. Por ser como ele é, sempre tentará fazer com que você lhe dê algo na sua avaliação, que na sua avaliação não tem nenhuma importância. Se você fizer isso, ele usará essa oportunidade para levar você à derrota. Bem, irmãos, depois de tudo que foi colocado aqui, eu parto para uma conclusão da mensagem. Eu digo que nessa conclusão que eu desejo destacar aqui algo simples, mas de suma importância. A submissão ou a sujeição a Deus, conforme já dito, é uma entrega total ao Senhor.
Consequentemente, o diabo não poderá tirar de você o que você já entregou a Deus. Veja que fantástico! Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós nos entregamos a Ele. Então, o diabo nunca poderá entregar aquilo que você já entregou a Deus. Ou melhor, o diabo nunca poderá tirar de você aquilo que você já entregou a Deus. Quanto mais você resistir a Satanás, mais fracas serão as tentações e mais fácil será a vitória. Portanto, seja vigilante, totalmente submisso ao Deus Altíssimo, pois o vilão está vagando por aí. Quando disse para você ser vigilante, é porque o diabo mora, sabe aonde? Nos detalhes. No entanto, entregue-se ao Senhor, seja fiel a Ele, não temas, não tenha medo, pois o nosso Deus é maior. Aleluias. Bem, irmãos, hoje vimos na mensagem uma ordem de Deus, né? Vejo essa ordem como um desejo do nosso querido Pai Celestial. Quando Ele diz para nós, clama a mim, né? Ainda que essa palavra soa como uma ordem, como um imperativo, eu quero dizer para você que nós devemos fazê-lo com amor, né? Clamar a Deus é uma relação que nós temos com Ele, evidenciada na oração. Então nós clamamos a Deus, nós oramos, nós falamos com Ele e nós vamos buscá-lo porque nós o amamos, porque nós o desejamos, porque nós queremos direção, orientação, conselho, instrução. Nós queremos ser dirigidos por Ele, queremos ser guiados por Ele. Então, eu quero dizer para você que hoje nós vimos estas coisas, mas busque a Deus com um coração aberto, com amor, com paixão, não como uma obrigação a ser cumprida, né? Agora, por outro lado, nós também vimos na mensagem de hoje a oposição, né, do adversário a todo ser humano. E o adversário é Satanás. Você deve cumprir a ordem e o desejo de Deus, mas o diabo vai tentar te impedir. Ele tenta impedir você a orar. Ele quer te distrair. Mas fique firme. Busque o Senhor. Se entregue a Ele e certamente Ele vai operar em tua vida. Irmãos, esta é uma preocupação da vida espiritual, né? Nós precisamos estar ligados diretos ao Senhor. A oração não é simplesmente um monólogo, mas é um diálogo. Deus fala conosco. Deus ministra o nosso coração. Busca o Senhor. Se entregue a Ele. Talvez você que me vê, me ouve, não sei como é que é a sua vida espiritual. Se você hoje pudesse, quem sabe, fazer uma escala de 1 a 10, em que escala você estaria na sua relação com Deus? Responda para você mesmo. Nós precisamos ter vida com Deus. Não por causa do mundo do jeito que ele está hoje, nem porque nós temos as nossas necessidades, não. Jesus se entregou a nós por amor. E nós devemos, em retribuição a Ele, também termos esse relacionamento por amor. Não se trata de algo religioso, mas se trata de algo profundo, de um relacionamento que começou quando nós demos o nosso coração e a nossa vida a Ele. Se você que me ouve, que me vê, ainda não entregou o seu coração a Jesus, saiba que você tem um inimigo e ele está pronto para te destruir. E só tem um que pode te livrar. É Deus, é o Senhor. Portanto, se entregue a Ele e você vai experimentar coisas que até hoje você nunca experimentou. Você vai experimentar uma paz que não dá para a gente passar para você dentro de um entendimento que você possa assim compreender essa paz. Não, essa paz não depende das circunstâncias que você atravessa. Você pode estar atravessando situações extremamente complicadas, mas quando você tem o Senhor na sua vida, o seu coração está em paz, porque você sabe que Ele está cuidando de você. Eu convido você a orar comigo
E quem sabe agora você quer entregar a sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Pai, muito obrigado pela palavra desta tarde. Que esta palavra, Senhor, possa calar profundamente nos corações. Que as pessoas possam, Senhor, entender que aqueles que têm aquele relacionamento contigo, podem clamar que o Senhor responderá. E o Senhor anunciará coisas grandes e firmes que elas não sabem. E aqueles que ainda não se renderam a Cristo, se porventura tem alguém hoje entre nós, ó Deus, que tem esse desejo, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor toque esta vida. Que ele agora possa estar dizendo, que esta vida possa estar agora orando, dizendo: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Tu és meu Deus, tu és aquele que morreu naquela cruz do Calvário, verteu sangue naquela cruz para me purificar de todo o pecado. Eu te recebo na minha vida como um presente de Deus, porque isto é a graça de Deus que me concede. Oh Senhor, eu não mereço coisa alguma, mas eu, Senhor, quero te receber agora e para sempre na minha vida. Senhor, se tem alguém assim que tem esse desejo ou que fez essa oração comigo, que o Senhor o abençoe grandemente, em nome de Jesus, e abençoe todos aqueles que me ouviram, e que esta palavra fique no coração de todos, em nome de Jesus. Bem, amigos, irmãos em Cristo, foi muito bom ter vocês aqui no culto da IBN. Eu espero que nossa próxima transmissão, no próximo domingo, você esteja conosco. Também vou pedir a você que acesse o canal da IBN no YouTube, para você ter as nossas devocionais que fazemos, que preparamos todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, nós estamos preparando devocionais para abençoar o seu coração. Trata-se de vídeos bem curtos, pequenos, de 5, 6, 7 minutos, mas eles visam sempre abençoar a sua vida. Portanto, entre lá no YouTube, eu posso depois deixar aí o link para você, e que você seja grandemente abençoado, né? E desejo uma semana também onde Deus possa abrir portas e janelas para você. E que Deus abençoe o seu coração, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima transmissão, em nome do Senhor Jesus. Até lá. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Santo, uma chance igual a essa, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha
estar em tua presença, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus, Jesus.